Atos 12, vamos ler até o versículo número 11. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, porque pela segunda vez nesse dia, podemos ouvir a tua voz. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio, porque recebemos o alimento, o verdadeiro alimento, diretamente do teu trono. Obrigado, meu Deus, por isso é o que queremos receber nessa noite, o alimento que nos sustenta, nos mantém de pé, nos dá forças, nos orienta, meu Deus. Não queremos ouvir historinhas, falácias, mas apenas a tua voz. Por isso, ó Pai, pedimos ao Senhor que nessa noite haja o fluir do Espírito Santo entre nós, que ele possa alcançar os corações de todos nós, que nós possamos ser dirigidos, ensinados e que possamos praticar. Ó Deus, usa a minha vida com graça, misericórdia, unção, poder do Espírito Santo, para que esse objetivo seja alcançado e que eu não seja, meu Deus, um obstáculo naquilo que o Senhor quer fazer. Essa é a nossa oração que fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Amados, o livro de Atos dos Apóstolos, eu costumo dizer que é um dos livros que eu mais gosto, se não o meu preferido na Bíblia. Há outros livros belíssimos, não é? Mas o livro de Atos dos Apóstolos, para mim, é singular, porque não somente mostra o início da igreja, né, o agir do Espírito Santo, a quantidade de milagres que são feitos pelas mãos dos apóstolos, como o Espírito Santo age por meio deles, como também há doutrina de salvação, como há tantas coisas nesse livro e com uma linguagem muito acessível. Eu acho que o livro de Atos é um dos mais tranquilos de se ler, até mesmo para alguém que está começando na fé, olhar, não é, como foi o agir de Deus na igreja, no seu princípio. E olhando para esse livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, nós vemos passagens que realmente nos chamam a atenção. E essa, com certeza, é uma delas, porque vemos aqui um agir de Deus, um mover de Deus tremendo na libertação do apóstolo Pedro. Nós vemos aqui que ele estava, naquele momento, talvez num dos pontos altos, né,
do trabalho da igreja, se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver como Pedro é usado por Deus. Ele vai à casa de Cornélio e lá, pela primeira vez, os gentios ouvem a palavra de salvação, recebem o Espírito Santo. Então, a igreja tem vivido, momentos incríveis, etapas incríveis, o poder de Deus agindo, mas mesmo quando estamos assim, mesmo até quando estamos no auge do nosso ministério, as coisas acontecem, os obstáculos aparecem, se levantam, e nós vemos aqui que exatamente nesse momento, Pedro é levado à prisão. Mas o que o texto nos mostra é o milagre, a maneira como ele foi liberto da prisão. Uma maneira tremenda, milagrosa, de fato cinematográfica, se nós imaginarmos a cena, algo incrível. Um homem que estava condenado à morte, você viu o texto comigo, era intenção de Herodes matar, porque Tiago, irmão de João, já havia sido morto e havia ali um bom gosto, Os judeus estavam vendo aquilo com bons olhos, estavam sendo agradados. Então, para praticar política, Herodes então também planeja matar Pedro. E faz isso exatamente no momento em que havia a festa dos judeus. Havia a festa dos pães asmos, e era a intenção dele, na Páscoa, apresentar Pedro como um troféu, mostrando ali ao povo, para fazer a vontade deles, também matando a Pedro. Então era um homem que estava condenado à morte, numa situação humanamente impossível de sair. Olhando aqui para o contexto, era algo impossível. Pedro, apesar de ser um homem de certo vigor, um homem que trabalhava com os seus braços, deveria ser um homem robusto, um homem rude ainda por cima, mas mesmo com todos esses atributos, não era viável para ele sair dali com a sua força física. Ele estava de fato condenado à morte. E olhando para esse texto, irmãos, nós vemos um mover de Deus, um milagre tremendo, mas eu digo para você sem sombra de dúvida, mesmo com todo com toda essa maravilha em torno do milagre, não foi maior o feito do que Jesus fez por nós na cruz. Nada supera o que Jesus fez por mim e por você na cruz, se entregando por nós, morrendo no nosso lugar para pagar a nossa pena, pagar as nossas dívidas. Então, é algo que nesse momento precisamos lembrar. E exatamente esse texto me faz lembrar desse acontecimento. O que esse texto conta, apesar de outras coisas, há outras lições que poderíamos explorar, mas o que eu quero fazer nessa noite é um paralelo da nossa liberdade, da liberdade que temos agora em Cristo Jesus. Você é livre, sabia disso? Você é livre. E eu queria olhar para esse texto e traçar um paralelo do que aconteceu com Pedro e o que aconteceu com cada um de nós. Se porventura alguém aqui ainda não passou por esse processo, ou se alguém estiver nos ouvindo pela internet e que ainda não passou por esse processo, que aprenda e veja como as coisas acontecem, como devem acontecer nesse processo, vamos dizer assim, de salvação. Então, olhando para esse texto, vamos observar a condição daqueles que estavam, Pedro figura, vamos dizer assim, a condição minha e sua antes da nossa redenção, antes de nos render a Cristo. Vamos olhar então para a situação de Pedro e fazer um paralelo com a nossa salvação, a nossa vida espiritual. O primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos está lá, de volta ao texto, os versículos 6 ao 8, do livro de Atos, capítulo 12,
que nós lemos, diz assim, versículo 6: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Estes 2 versículos mostram, em primeiro lugar, que embora Pedro estivesse aprisionado, Deus já o observava. Você crê nisso? Então eu digo para você, sem medo de errar, ainda mesmo quando estávamos acorrentados, Deus já nos observava. Você crê nisso? Mesmo antes da nossa conversão, mesmo antes de nos rendermos a um apelo de algum pastor em alguma igreja, nós já éramos observados por Deus. E estamos aqui vendo nesse momento Pedro. A Bíblia não é clara, né, com quanto tempo Pedro passou por essa situação. Olhando o texto assim, parece que não foi muito, mas, como eu disse para você, eram os dias dos pães asmos. E depois, a intenção de Herodes era apresentá-lo na Páscoa. Mas eu não sei quantos dias dessa festa dos pães asmos Pedro esteve ali, naquela condição. A Bíblia não é clara e a gente parece que foi assim, instantâneo, no mesmo dia. Mas talvez Pedro tenha ficado um dia, 2, ou uma noite, ou 2, não sei ao certo. Mas imagina, irmãos, ele ali naquela situação, sentado, acorrentado, com uma guarda de 4 homens, fazendo um rodízio. Eram 4 turnos de 6 horas cada um. E 2 ficavam do lado de fora da prisão, da porta, e 2 do lado de dentro. Alguns até acreditam que um de cada lado estava acorrentado a Pedro também, para ter certeza de que ele ia ficar ali com eles. Então, irmãos, imagina passar uma noite, 2, 3 nessa situação. Poderíamos, né, cada um de nós pensar: Senhor, o Senhor não está olhando a minha situação? Não está vendo que eu estou aqui preso, numa situação desconfortável? Estou prestes a ser entregue, a morrer pelo fio de espada, como foi com Tiago. Será que o Senhor não está olhando para mim? Mas Deus está contemplando sim, irmãos. Deus está observando todas as nossas ações, mesmo antes da salvação. O que diz Provérbios, capítulo 15, verso 3: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando quem? Os bons e os maus. Então os olhos do Senhor estão contemplando todos. Estão nesse exato momento. Isso inclusive foi um tema, né, que nós falamos num dia na escola bíblica, ao perguntarmos assim: será que Satanás está dentro aqui da igreja? Será que há demônios aqui entre nós? Aí alguns irmãos pensam assim: não, pelo amor de Deus, tem não, pastor. Não tem? Tem certeza? Eu digo para você também, sem medo de errar, tem muita igreja, irmão, agora, que se chama igreja, em que quem está no púlpito está endemoniado, está inclusive pregando a palavra distorcida, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, deturpando a palavra. Estão muitos nos púlpitos agora ao redor do mundo em adultério, muitos estão nos ministérios de louvor também nos pecados, né? Então, ter a ilusão de que Satanás não age aqui, não há demônios, queridos, isso é pura ilusão. O que ele não pode é se manifestar. Nesse mesmo dia estávamos falando de quando Jesus atravessou o mar para ir ao Gadareno. E o Gadareno, quando o vê,
o que ele faz imediatamente? Se prostra diante dele. E diz: Senhor, Jesus, filho de Davi, que tenho eu contigo? Então, ele não se manifesta, ele se prostra. Então, não é permitido a ele se manifestar. Mas estar no meio da igreja, queridos, eu posso te dizer também, sem medo de errar, que os demônios estão por aí. Mas o outro lado também é verdade. Se nós perguntarmos assim, neste exato momento, ao redor do mundo, nos lugares em que o pecado está reinando, nos inferninhos, ou no centro de Macumba, ou em outro lugar qualquer, Deus está lá? Também poderiam dizer assim, não está não. Assim, tem certeza, irmão? Eu tenho certeza que Ele está. O que nós acabamos de ler? Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não há um lugar só que Deus não esteja contemplando. Então Ele também está contemplando o que estão fazendo nesses lugares, os crimes que estão sendo tramados, cometidos. O problema é que as pessoas não veem. Jesus não está sendo percebido, notado. Mas, queridos, há a presença dos dois lados, contemplando as nossas ações. Então Deus está contemplando. Contempla você na sua dificuldade, na sua luta, no seu temor. Contempla você também nos momentos em que você está cometendo deslizes. Isso não é legal de saber, né? Quando nós também pensamos nisso, quando na cadeia, no adultério, no inferninho, no meio das drogas, tudo aquilo que nós tentamos fazer às escondidas, Deus também está observando. E Ele está olhando os nossos atos, observando e tomando nota de tudo, porque as nossas obras estão escritas em livros. Se você não conhece o livro de Apocalipse, leia, porque há os livros de todas as ações de todos nós. Mas, irmãos, nós estamos nessa situação, Deus olhando, observando, tomando nota de tudo, mas nós também temos certeza de que, por termos nos rendido a Ele, nossas obras, nosso livro das obras não serão abertos, porque estamos com o nome escrito no livro da vida. Mas veja o Salmo 139, o versículo 7 ao 10, um salmo bastante conhecido, que fala sobre a presença de Deus. Ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Veja o verso 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Todas as nossas ações, boas ou más, estão anotadas, estamos escritos nos livros. Então, queridos, não adianta a gente tentar se esconder, não adianta termos a ilusão de que fazemos alguma coisa e Deus não está vendo. Deus está vendo sim, estava vendo sim a situação de Pedro, mas temos que lembrar do outro lado, Deus também está vendo quando nós tentamos nos esconder. Quando tentamos fazer as coisas erradas, os pecados, tudo está sendo observado por Deus. Então essa é a primeiro paralelo que podemos ver da situação de Pedro com a nossa. E mesmo acorrentados ao pecado, essa era a nossa situação, estávamos presos ao pecado como escravos. Mesmo nessa situação, a graça salvadora nos alcançou. Já passou pela sua cabeça, de vez em quando eu penso nisso, antes da minha conversão,
o que eu fazia, né? Pastor Paulo de vez em quando já contou para a gente, né, algumas das suas desventuras de jovem. E aí deve passar na cabeça dele, como passa na minha, eu podia ter morrido naquele dia. Caramba, quanta besteira que eu fiz, como eu me arrisquei, como eu pude, né, ter feito aquilo outro, mas graças a Deus hoje eu estou aqui. Então a graça de Deus, a misericórdia do Senhor já estava também te acompanhando. Deus também já estava ali, não é, alcançando você, também já estava ali cuidando de você com um propósito para a sua vida. Veja o que diz lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7. Isaías 42, versículos 6 e 7. Diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então, aqui Isaías está falando daqueles que precisavam ser alcançados pelo Salvador. Porque assim como esses, nós também estávamos cegos, também estávamos em prisão, éramos cativos e estávamos no cárcere, exatamente como Pedro. Então, queridos, há um paralelo da situação de Pedro com a nossa, antes da nossa conversão. Veja como as coisas são muito parecidas, como as situações são muito similares. A graça nos alcançou. Estávamos acorrentados. Romanos capítulo 5, verso 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então ele morreu por nós quando éramos pecadores. Então mesmo quando eu estava acorrentado ao pecado, mesmo quando eu ainda vivia no pecado, ele já estava ali, né, se oferecendo para mim, para que eu o recebesse como meu Salvador. Ele já tinha pagado a minha dívida, bastava eu reconhecer isso e me entregar e me submeter. Então a graça de Deus aconteceu com nós também. Nós fomos libertos das garras, né, das correntes do pecado, assim como Pedro nesse episódio. E da mesma maneira que ele, uma vez que nós fomos alcançados à liberdade, se você foi alcançado verdadeiramente por Jesus, você foi liberto. Veja lá o que diz o apóstolo João, no capítulo 8, no versículo 32. João 8, 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja, queridos, nós fomos alcançados por Ele. Ele já contemplava a nossa vida, mesmo quando ainda éramos pecadores. Hoje reconhecemos que, mesmo na época da ignorância, eu fui liberto, fui salvo por graça e misericórdia de Deus, porque já havia um plano de Deus para a minha vida, e hoje eu entendo tudo isso. E agora que eu simplesmente me submeti às mãos dele, ele diz que me libertou. Eu agora não estou mais acorrentado, não sou mais um escravo, então eu sou livre. Eu fui liberto por Deus em uma verdade verdadeira, não é? Parece o paradoxo, mas existem muitos por aí ensinando verdades que não são tão verdadeiras assim. E estão as pessoas recebendo elas e vivendo por isso, mas a verdade somente Jesus é quem pode dar. Somente a palavra de Deus, então, é nela que temos a verdadeira liberdade. Então, queridos, quando olhamos para o episódio de Pedro, veja aí o versículo 7, o que diz: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão.
E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Queridos, no momento em que o anjo toca Pedro, diz a ele assim: levanta-te depressa. Pedro, é agora. Como foi, irmãos, a nossa conversão? Como foi a sua? Você até andou um tempo, dizendo: não, Deus, espera aí, isso é um processo, deixa que eu vou me arrependendo aos poucos, só vai me libertando aí em 36 vezes. Existe isso, irmãos? Não existe. Jesus liberta à vista, somente à vista, no ato. Aliás, ele pagou a dívida à vista. Ele não pagou em prestações. Então, exatamente da maneira como aconteceu com Pedro, o anjo tocou no lado dele e disse: levanta-te depressa. Então o que aconteceu? As cadeias caíram-lhe das mãos. Foi exatamente o que aconteceu com você e comigo. É imediato. Quando você diz: Senhor, eu te recebo no meu coração como meu Salvador. É imediato, as cadeias abrem-se das suas mãos e você imediatamente se torna uma pessoa livre do pecado. Então, aconteceu com Pedro e aconteceu conosco também. Exatamente igual. Então, queridos, não se iludam. A liberdade não é em prestações. A liberdade é numa vez só. Há uma decisão que precisa ser tomada por cada um de nós. E ela tem que ser imediata. Naquele momento, então, as correntes irão cair. O problema é que muitas pessoas acreditam que a liberdade pode ser dada ao longo de algum tempo. Não, Senhor, espera aí, vamos aos poucos, não tão depressa. Eu tenho ainda algumas coisinhas aí que eu preciso ir me livrando aos poucos. E aí a pessoa tem a falsa sensação de que as cadeias caíram. Mas não caíram, irmãos. Você ainda continua acorrentado. Porque a salvação, a liberdade verdadeira, a liberdade, conforme nós vimos aqui, a liberdade que Jesus deu, ela é imediata. No momento em que eu recebo o Senhor, as cadeias, as correntes abrem-se das minhas mãos. O segundo ponto, que eu também quero fazer um paralelo, é que assim como aconteceu com Pedro, também uma luz brilhou sobre nós. Veja o versículo 7 que nós lemos. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Curioso isso, irmãos. Eu fico pensando assim, será que os guardas que estavam do lado de Pedro não viram nada, não? Irmãos, eu tenho fé, eu creio que não. Porque se estamos fazendo um paralelo com a salvação de cada um de nós, você pode estar num lugar com a maior treva possível, mas quando a luz vem sobre você, nem todos ao redor se aproveitam dessa luz. A luz iluminou sobre você, e você se viu naquele momento em treva, acorrentado, preso, e você decidiu ouvir a voz de Deus. Então, a luz veio sobre Pedro, não sobre os carcereiros. A luz, quando veio sobre você, veio exclusivamente sobre você. Quem estava do seu lado não se rendeu e não foi salvo por tabela. Não foi, vou pegar aqui um pouco do facho dessa luz que veio sobre o cara do meu lado. Não. A luz é individual, veio sobre cada um de nós. Então, também sobre ele veio a luz. E nós, irmãos, vivíamos em trevas, mas sobreveio a luz. Ela veio até nós, chegou até nós e abriu os nossos olhos. Mas quem está do meu lado não vai ver. A luz é para cada um de nós. Então, Pedro, nesse momento, viu a luz e nós também. Vá lá agora no Evangelho segundo João, no capítulo 8, veja o que diz aqui no versículo 12, João 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá
a luz da vida. Então, cada um de nós recebeu a luz da vida. Nós agora não andamos mais em trevas. Isso nos possibilitou a sair daquele lugar em que talvez muitos estivessem, ainda estejam ali e continuassem nas trevas. Mas eu, naquele momento, vi a luz. E a luz me mostrou o caminho. Então eu pude sair dele. Queridos, é engraçado as trevas e a luz, porque onde a luz, as trevas não prevalecem. E aí nós pensamos assim, né? Mas pastor, eu estou em trevas tão profundas que eu acredito que nem se aparecer uma luz eu vou ver. Irmãos, eu traço um paralelo com o que acontece comigo de vez em quando, talvez você já tenha passado por isso. Às vezes a gente vai dormir em algum lugar e quando eu particularmente gosto de dormir com o quarto bem escuro, aliás é recomendável, né? E aí eu fecho todas as cortinas e tudo mais, e aí quando você apaga a luz, fica um breu, não fica? Você não vê absolutamente nada. Se você precisar levantar, você vai tropeçar e vai abrir o dedão. Mas à medida que o tempo vai passando, você já percebeu que se tiver uma luzinha pequena, com o passar do tempo, aquela luz parece que ilumina muito mais do que você imaginava? É curioso isso porque eu estava num quarto essa semana e eu tive essa sensação. Quando eu apagava a luz, eu não via nada. Mas, irmãos, alguns segundos depois, a luz que marcava a temperatura do ar-condicionado, aquela praga me incomodava a noite toda. Eu falei assim, não é possível, como é que esse troço aí na minha cara, como é que eu vou dormir com isso? Mas no momento que eu desliguei a luz, eu não via nada. Mas você começa a perceber a luz, por menor que seja. Às vezes a luzinha lá da televisão, naquele stand-by, às vezes a luz do ar-condicionado, às vezes uma coisa mínima. Quando você passa algum tempo, aquela luz até te guia. Aquela luz te dá um outro olhar no ambiente. Então não há trevas tão profundas que a mais miserável luz possa vencer. Porque onde há trevas, elas se dissipam na presença da luz. Então, queridos, por menor que a luz possa parecer, ela é o seu guia. Naquele momento você pode até olhar e imaginar que, não, quando Jesus vier vai ser aquele holofote, aquela luz de avião, vai iluminar aqui, né, de uma maneira tremenda, vai ser um dia. Pode ser que não, pode ser que a luz seja menor, pode ser que ela seja até bem fraquinha, mas para que você perceba a presença dele, como a nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus se manifesta muitas vezes nas coisas pequenas, não nas coisas grandes, né? E miraculosas de abrir os nossos olhos, mas em coisas pequenas. Então o fato é que nós vivíamos em trevas e uma luz se acendeu sobre nós. Nós então tivemos um horizonte, vimos algum lugar, alguma referência e resolvemos ir naquela direção e aquela luz nos guiou. Então nós passamos a enxergar. Nós já temos condição de não dar topada em qualquer lugar. E queridos, à medida que avançamos e procuramos cada vez mais essa luz se torna cada vez mais forte a brilhar em nós. Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao 17, Mateus 4, 12, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu
grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, agora nós temos uma luz. Agora, nós que estávamos em trevas, estávamos ali, sem ter referencial nenhum, ele agora brilhou sobre nós, e com um olhar espiritual, com alguma visão, não plena, não completamente aberta, mas com algum olhar espiritual, nós fomos conduzidos ao reino de Cristo. Queridos, ao momento em que você é conduzido ao reino de Cristo, a partir dali, daquele momento, que você começa a conhecer, você começa a crescer e as coisas são abertas diante de ti. Começa, a sabedoria, o conhecimento, a palavra de Deus começa a ser desvendada, aberta aos nossos olhos. Então nós continuamos a crescer, continuamos a aprender. Essa luz começa a brilhar a cada dia mais. Nós agora começamos a refletir essa luz na vida dos outros. Então, agora com o olhar espiritual, a coisa muda de figura. E também aconteceu na vida de Pedro naquele momento, uma luz veio sobre ele, e ele então teve um vislumbre de algo diferente acontecendo para ele. Veja lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Veja só o que diz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então estávamos em trevas, mas vimos a luz, seguimos a luz, fomos libertos. Agora ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E ali naquele reino, ele se manifesta para nós. A cada dia aprendemos mais, a cada dia crescemos, os nossos olhos são cada vez mais abertos e prosseguimos em conhecê-lo, porque nunca é suficiente. Então, queridos, é necessário uma luz sobre nós. E essa luz aconteceu na sua vida, aconteceu na minha vida, também fomos iluminados. O último ponto que eu quero ver com os irmãos é que Pedro ficou atônito com o tamanho milagre. Pedro ali, ficou assim meio que sem crer, ele demorou para cair em si, é o que diz aqui o verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Ele foi liberto de uma maneira tão tremenda que pensou ser uma visão. É o que diz aqui no versículo 8 e 10. Porque o anjo disse a ele: cinge-te, calça as sandálias, e ele assim o fez. Põe a capa e segue-me, ele assim fez. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. E aí eles passam a primeira, a segunda sentinela, chegam ao portão, chegam à rua, e ele fica assim meio que: caramba, será que isso aconteceu mesmo? Será que tudo isso aconteceu ou eu tive uma visão? Será que foi um devaneio da minha cabeça? Será que foi algo assim? Será que alguém me enganou? Será que não foi tudo isso? É isso que acontece, irmãos, com muitos de nós. Nós passamos por todo esse processo. Estávamos acorrentados, a expectativa era de morte, não tínhamos como sair, veio uma luz sobre nós, nós fomos libertos, as correntes foram abertas, saímos, mas depois a gente fica assim: será que foi tudo da minha cabeça? Será que é certo mesmo isso? Será que eu não fiquei doido não? Porque esse pessoal que dizem que é crente é meio doido. Será que é isso tudo? E aí muitos esquecem de como foram libertos. Esquecem, de que estão livres agora. Esquecem de que estavam livres, de que foram tirados de um lamaçal, foram tirados do fundo do poço, foram
colocados no reino do Filho do seu amor, foram colocados com vestes novas, deram um banho nele, não é? Ele ficou arrumadinho, mas depois vem aquele sentimento: será que não foi fruto da minha cabeça? Será que não foi um engano meu? E muita gente não sabe viver como livre, sabe, irmão? Tem gente que não sabe desfrutar da liberdade. Veja o que Paulo diz aos Gálatas, logo no início do capítulo 5, Gálatas capítulo 5, no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. É como o povo que estava lá no Egito. Foram libertos, atravessaram o mar, mas depois, sabe uma coisa? Eu não sei viver como livre. Acho que até me dá vontade de voltar de novo lá para aquela prisão, sabe? Tava legal, aqueles 2 guardas, de vez em quando eu trocava um papo com eles, até fiz amizade com eles. Tava legal lá, tinha comida. Acho que vou voltar para lá. Tem gente que não sabe viver como livre. O que Paulo diz é: não se submeta de novo a jugo de escravidão. Eu libertei você, então aproveite que você é livre. Às vezes, quem é livre não aproveita a liberdade para amar. Não sabe desfrutar da liberdade, ou acha que por agora que é livre, a liberdade é a mesma coisa que um salvo-conduto, posso fazer o que eu quero. Paulo também, no mesmo capítulo, verso 13 ao 15, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, a pessoa é chamada à liberdade, mas acha que agora que é livre, eu posso dar ocasião à carne. Já sou livre. Jesus me libertou, então agora não há nenhuma condenação. Não, irmãos, não é assim não. Não é por isso, não foi por causa de ter sido liberto das cadeias que Pedro resolveu então cair na carne, cair no mundão. Agora que estou livre, beleza, vida nova para mim. Não. Pedro até passou por um momento de apagão. Ali no versículo 11 ele diz: caindo em si. Ou seja, ele ficou assim num momento meio atônito, suscetível a outras pessoas, a outras conversas, a outras ofertas, mas ele caiu em si, e ele diz assim: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Então, queridos, o que importa para nós é cairmos em nós mesmos, reconhecer que agora eu sei verdadeiramente que o Senhor me libertou. Agora eu sei verdadeiramente que Jesus me salvou. Agora eu sei verdadeiramente que Ele pagou pelos meus pecados. Agora eu sei que a luz brilhou sobre mim e Ele me tirou do império das trevas e me tirou das correntes do pecado. Agora eu sei que eu não sou mais escravo. Mas e aí, o que eu faço? Pedro tomou a decisão correta, porque Pedro ali, naquele momento, ele teria opções diante dele. Olha, saí, tudo abriu na minha frente, estou aqui no meio da rua, o que eu vou fazer? Para onde eu vou agora? Olha a decisão que Pedro toma. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha, irmão, a vontade de quem é livre, de quem é liberto, salvo por Jesus, é ir para a igreja. Olha que coisa, né? Pedro tinha várias opções. Ele tinha um negócio, ele tinha barcos de pesca. Ele podia pensar assim: poxa, agora que está cedo,
vou fazer o seguinte, vou dar um pulinho lá no trabalho, vou lá ver como é que as coisas estão, vou resolver também tal negócio e tal, tem umas coisas para fazer. Depois, se der tempo, eu passo lá na igreja, onde todos estavam orando, intercedendo por mim. Então, queridos, quem é salvo, quem é verdadeiramente liberto, vai à igreja e tem vontade de congregar, porque o que Pedro queria mesmo fazer era encontrar os irmãos e falar da maravilha que Deus fez a ele. Contar aos irmãos que estavam acreditando que ele iria morrer, iria ser entregue. Estava perto ali, naquela noite ele seria entregue. Então ele tem a vontade de se reunir com os irmãos, se alegrar com os irmãos. Então o lugar mais seguro para Pedro naquele momento era a igreja. Ele caiu em si e reconheceu, olha, o lugar mais seguro para mim, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu reconheci, eu acredito que o lugar mais seguro, o melhor lugar para mim é a igreja. E foi para onde ele se dirigiu. E encontrou com os irmãos que também no momento ficaram assim, será que é um fantasma? Mas não tinha lugar melhor. E queridos, uma coisa que você tem que pensar é que existe o outro lado. O adversário, ele tem uma expectativa sobre você. Nesse momento em que você é livre, liberto das cadeias, a vontade dele, o que Satanás torce, é para que você caia e volte atrás. A vontade dele é que você caia no erro. O último versículo para a gente ler está lá no livro de Jó, lá no início, no capítulo 1, quando Satanás se coloca diante de Deus e ele questiona a Deus, não é? Lá no versículo 9, ele diz assim, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás está na torcida. Lembra que eu disse também que ele também nos observa? Ele estava também observando Pedro e torcendo para que Pedro blasfemasse, para que Pedro se voltasse contra Deus, mas Pedro se manteve firme. E o que aconteceu, os irmãos viram comigo. O anjo apareceu, veio todo aquele acontecimento, e Pedro resolve então ir à igreja. Queridos, lembrem-se que há expectativa por parte de Satanás, para que você esqueça de como tudo aconteceu, para que bata uma dúvida em você, olha, será que é realmente isso tudo? Será que eu realmente tenho que frequentar a igreja? Será que é realmente esse o caminho? Será que eu não estava imaginando coisas? Pense nisso, porque há a aposta dele nisso. Ele joga todas as suas fichas no nosso fracasso. Mas o exemplo de Pedro está aqui para nós, para que a gente lembre de como ele foi liberto e como nós também fomos libertos. Então, queridos, muitos estão por aí se sentindo presos, embora sejam livres, porque Jesus Cristo nos libertou e verdadeiramente somos livres. Então, estão aí presos pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade. Tudo isso, aposta de Satanás. Ele realmente teme a Deus? Joga uma preocupação no colo dele para ver se ele não vai negar ao Senhor dele. Ele realmente teme a Deus? Joga uma doença no colo dele e vê se ele realmente não vai bater aquela dúvida. Então, irmãos, tudo engano de Satanás. Tudo para tirar os nossos olhos da cruz. E muitos estão se deixando enganar, mas eu espero que você não se deixe enganar. Eu espero que você permaneça firme
e que você veja a igreja como um lugar confiável, que você tenha desejo de vir à igreja, que você tenha desejo de congregar, que você tenha desejo de permanecer num corpo, esse corpo cujo cabeça se entregou por ele. Então Cristo nos libertou para a liberdade. Amém? Seja livre. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, em primeiro lugar, pelo teu trabalho na cruz, porque o Senhor se entregou por nós. E olhando a palavra de Deus, olhando os episódios, meu Deus, vemos tantos paralelos dos acontecimentos com a nossa salvação, como tudo também nos aconteceu, porque Deus, nós não podemos nos esquecer, não podemos nos esquecer do nosso primeiro amor, não podemos esquecer da nossa conversão, do nosso desejo ardente, da vontade que tínhamos de congregar, de ouvir a Tua voz, de orar. Não podemos, meu Deus, cair no engano de que depois que já estamos livres da prisão, das cadeias, dos soldados, e agora estamos em liberdade, não podemos mais, meu Deus, deixar de lembrar de tudo que o Senhor fez por nós, das maravilhas, e abandonar, virar as nossas costas a um Deus tão bondoso, tão fiel e gracioso. E sequer, meu Deus, muitos dos que passaram por esse processo, hoje têm vontade de congregar, têm mais desejo de ouvir a Tua voz, de orar. Deus, tem misericórdia. Age nesses corações, Senhor. E que nós também, meu Deus, possamos ser agentes a trazer à memória, meu Deus, desses irmãos que se esqueceram de como foram salvos pelo Senhor. Que sejamos assim, meu Deus, que esse episódio seja latente na nossa cabeça, nas nossas vidas, 24 horas por dia. Obrigado, ó Pai, pelo que fizeste, pelo que ainda vais fazer. Obrigado, Senhor, essa é a nossa oração e que fazemos em nome de Jesus. Amém.